remember we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control on the driver's seat. Então, vamos retomar os exercícios, não é? Em relação ao movimento retilíneo uniforme. Então, o terceiro exemplo seria: dado o gráfico, determine a velocidade do corpo. Então, foi dado o gráfico, na qual eu tenho no eixo Y as posições, no eixo X o tempo e uma reta crescente que representa o movimento. No vermelho, ele está fazendo a correlação para cada posição, um intervalo de tempo. Lembrando que do gráfico eu consigo tirar a minha velocidade. Lembrando que velocidade é a variação da posição por um intervalo de tempo. Mas quem que é essa variação da posição? É nada menos que este eixo paralelo ao das posições. Então, a variação da posição vai ser quem? A posição final menos a minha posição inicial. Então, que deu 10 metros. Também dentro do gráfico, eu vou ter o eixo paralelo ao tempo, certo? Que vai fazer parte também do gráfico, que vai ser 5 menos 0. Tempo final menos tempo inicial, que deu 4 segundos. Desculpa, 5 segundos. Logo, a minha velocidade vai ser quem? 10 dividido por 5 igual a 2 metros por segundo. Então, desta forma, eu consigo calcular através do gráfico a velocidade do corpo. O próximo exercício, também trabalhando em relação ao movimento retilíneo uniforme, ele é dado da seguinte forma. Dada a função horária S igual a 12 menos 3t dentro do sistema internacional, lembrando sempre que no sistema internacional eu vou trabalhar o tempo em segundo, a posição em metro e a velocidade em metro por segundo. Ele pede, determine a posição inicial do corpo, a velocidade escalar do corpo, a posição no tempo igual a 2 segundos, e ainda construa o gráfico posição por tempo. Vamos lá retomar. Recordando que dentro do movimento retilíneo uniforme, ele é representado por uma função horária, que é conhecida como equação do sorvete, que é posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Vamos fazer uma relação entre os valores ocupados em relação às minhas letras dentro da equação. Então, quem que é a minha posição inicial? Minha posição inicial é 12 metros. Então, a posição inicial do corpo é dada por 12 metros. Quem é a velocidade escalar? Novamente, relação. Quem ocupa o lugar da velocidade é nada menos que o menos 3. Então, logo, a minha velocidade será de menos 3 metros por segundo. No item C, ele fala assim, determine a posição no tempo igual a 2 segundos, ou seja, determine o S quando o tempo for igual a 2 segundos. O que eu fiz? Peguei a equação fornecida pelo exercício, certo? S igual a 12 menos 3t. E no lugar do tempo, eu coloquei quem? O 2, que foi fornecido no exercício. Então, vou ficar com 12 menos 3 vezes 2. 12 menos 6 igual a 6. Ou seja, no tempo igual a 2 segundos, a posição ocupada pelo corpo era de 6 metros. Se eu fosse colocar dentro de uma trajetória, após 2 segundos do início do movimento, a posição dele seria de 6 metros. Além disso, ele pede para construir a tabela. Como que eu vou construir a tabela? Nós já trabalhamos isso em sala de aula. Então, a primeira coisa, eu construo, não é, o caixãozinho nesse em cruz, na qual eu vou colocar o tempo,
que é a minha variável, e vou colocar a equação fornecida pelo exercício. Vou dar valores para o tempo. Lembra, nunca poderia ter valores negativos no tempo, já que não existe isso dentro da física. Então, eu dei os valores 0, 1, 2. Poderia dar 3, 4, 5, a quantidade que eu quisesse. Mas, com dois pares ordenados, eu já consigo descrever o meu gráfico. Então, aqui eu coloquei 3 valores. Então, para 0, qual vai ser o valor da minha posição? Peguei a equação do exercício e no lugar do tempo eu coloquei quem? O 0. Então, vai dar 12 menos 3 vezes 0 é 0. Então, ficou a 12 metros. Para o tempo valendo 1, quanto vai valer esta posição? 12 menos, no lugar do tempo, coloco 1. Então, vai ser 12 menos 3. 12 menos 3 dá 9. Para o tempo valendo 2, quanto vai valer esta posição? Então, vai ser 12 menos 3 vezes 2. Lembrando que no lugar do t, eu vou colocar o meu valor que eu estou substituindo. Então, vai ser 3 vezes 2 dá 6. 12 menos 6 deu 6 metros. Na hora de eu construir o gráfico, vou montar de uma forma legível o eixo dos espaços e o eixo do tempo. Percebam que ficou uma reta decrescente. Então, vamos lá. Coloquei, espacei de 1 em 1 para vocês notarem a construção do gráfico. Então, para 0, que está aqui, quanto vale o S? Para 0 vale 12. Para 1, quanto vale o S? Vale 9. Então, para 1, vale 9. Para 3, quanto vale? Para 2, desculpa, quanto vale? Vale 6. Para 3 vai valer 3. Para 4 vai valer 0. E se eu quisesse continuar, para 5 valeria menos 3. Então, eu consegui demonstrar e construir o meu gráfico. Quinto exercício, ou seja, quinto exemplo. Vamos resolver mais este, não é? Temos aqui, dada a função horária, S igual a 8 menos 2t no Sistema Internacional, isso significa o quê? Que a posição é dada em metros, o tempo dado em segundos e a velocidade em metro por segundo. Determine a posição inicial, a velocidade escalar média, o tipo de movimento e o instante em que passa pela origem das posições. Nós já sabemos que a equação das posições, ela é comparada, não é? Com a equação S igual a S0 mais VT, certo? Onde S é a posição final, S0 a posição inicial, V a velocidade e T o tempo. Eu já tinha comentado com vocês que eu preciso fazer uma relação entre o valor numérico e a letra que representa esse valor. Posição inicial. Quem é a posição inicial? É justamente o 8, porque o 8 está ocupando o lugar da posição inicial. Então, eu tenho aqui para o item A, que a posição inicial é igual a 8 metros, certo? Então, falta agora encontrar o tipo de velocidade. Quem vai ser a velocidade a ser trabalhada? Quem ocupa o lugar da velocidade é o menos 2. Então, logo, a minha velocidade será igual a 2 menos 2 menos 2 metros por segundo. Não é? Falta achar agora quem? O tipo de movimento. Recordando, quem dá o tipo de movimento é nada menos que o sinal da velocidade. Neste caso, a minha velocidade é negativa, não é? Então, velocidade
menor que zero, ou seja, negativa, né? Negativa. Portanto, né? Portanto, movimento retrógrado, certo? Ele pede ainda o instante em que passa pela origem das posições. Quem que é a origem das posições? Se eu tenho uma trajetória, certo, na qual o corpo está se locomovendo, no momento que ele passa pela posição 0, certo? Então, a posição 0, eu digo que é a origem das posições, tá? Então, se eu tenho um corpo, um corpinho aqui, que ela está passando na posição 0, eu quero saber em que momento ele passa por essa posição. Então, o que que eu faço? Eu pego a equação fornecida no exercício, tá? E no lugar do S, vou colocar quem? O 0, porque aqui seria 0 metros, mas a gente não coloca o metro, não é? O 0 já indica que é a minha origem. Então, no lugar do S, eu coloco o meu 0. Então, 0 vai ser igual a 8 menos 2t. Lembrando, não é, que o instante ou as letras sempre fica no primeiro membro da equação, ou seja, antes da minha igualdade. Então, se era menos, vai virar mais. E ainda eu vou lembrar que todo número que multiplica, ele acaba passando, ele passa como sendo o divisor. Então, vou ter 8 dividido por 2, certo? Isso vai me dar quanto? Um tempo igual a 4 segundos, porque está no Sistema Internacional de Unidades. Sexto exercício. Dado o gráfico, determine a função horária do corpo. Foi fornecido para nós um gráfico na qual ele vai dar as seguintes informações. Primeiramente, a inclinação da minha reta, ela vai fornecer o tipo de movimento. Ele é uma reta decrescente, então reta decrescente, movimento retrógrado, certo? Também nos fornece a posição inicial, que é dada por quem? Por onde a nossa reta inicia. Ela começa no 16, então 16 metros. Fornece para a gente o intervalo de tempo, que foi de 0 a 8 segundos, certo? Então, nosso intervalo de tempo é dado por intervalo de tempo igual a 8 segundos. Ele também fornece o nosso deslocamento das posições, que é dado por 16 metros. Certo? Então, a reta é decrescente, movimento retrógrado. Posição inicial, onde inicia a nossa reta, 16 metros. O intervalo de tempo, 8 segundos, e a variação da posição de 16 metros. Com esses dados, eu ainda consigo calcular a velocidade, que é quem? A variação da posição, dividido por quem? Pelo meu intervalo de tempo. Logo, eu tenho 16
dividido por 8, que nos vai dar 2 metros por segundo. Eu tenho agora as informações necessárias para poder determinar a minha equação da função horária. Quem que é a minha função horária? Minha função horária é S igual S0 mais VT. S, não conheço, mas eu tenho a posição inicial que vale 16. Eu sei que o movimento é retrógrado, portanto, o sinal da velocidade é negativa. E a velocidade vale 2t. Acabei de construir a equação do movimento da representação deste gráfico. Sétimo exercício. Dadas as funções horárias, SA igual a 2 mais 2t e SB 32 menos 3t, pede-se para determinar o instante e a posição de encontro esses dois corpos. Então, vou fazer a sua representação para poder ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu tenho a minha trajetória, na qual eu tenho dois corpos, que é o corpo A, esse A, que ele acompanha o sentido da trajetória, e o corpo esse B, que ele vem no sentido contrário. Como é que eu sei disso? Por conta do sinal da posição e da velocidade. A velocidade é positiva, então quer dizer que o movimento é progressivo. Aqui a velocidade é negativa, quer dizer que o movimento ele é retrógrado. Vai ter um determinado momento na trajetória que os dois corpos vão se igualar, certo? Eles vão se encontrar. E isso que o exercício pede, o instante e a posição de encontro. Para que isso aconteça, eu devo colocar a seguinte condição de existência, que a posição de A tem que ser igual à posição de B, como eu mostrei aqui na figura, não é? A posição de um tem que ser igual à posição do outro. Se eu tenho as equações, eu consigo fazer esta comparação. Então, ó, eu vou ter que esse A é igual a esse B. Mas quem que é esse A? Esse A vale 2 mais 2t, certo? E ela vai ser igualada a esse B. Quem que é esse B? 32 menos 3t. No momento que eu igualo, eu crio aqui uma equação na qual eu tenho uma incógnita dos dois lados. Então, a matemática permite, não é? E ela diz que eu tenho que sempre deixar no mesmo lado as minhas letras, ou seja, antes da igualdade. Então, se estava menos, vai virar mais 3t. E vou igualar com os valores sem letra, não é? Então, estava mais, vai virar menos 2. E agora o trabalho é matemática. 2 mais 3 vai dar 5t, igual a 30, certo? Logo, o tempo vai ser quem? Tempo igual a 30 dividido por 5. Lembrando que todo número que multiplica passa dividindo. Então, logo, o tempo será igual a 6 segundos. O que significa isso? Que após 6 segundos do início do movimento, os corpos vão se encontrar, não é? Então, esse A vai se encontrar com esse B após 6 segundos. Não é? Tá? E daí, falta achar quem agora? A posição de encontro entre eles. E quem dá essa posição é nada menos que o S. Então, eu posso pegar este valor que eu encontrei, que é os 6 segundos, e substituir na primeira ou na segunda equação, que vou ter a posição de encontro. Então, vou pegar a primeira, não é? Mais facinha de fazer, então, aqui. Quem eu vou colocar no lugar do t? O valor que eu achei, que foi de 6. Então, eu vou ter esse A igual
esse A igual 2 mais 2 no lugar do tempo, o valor que foi encontrado, que vale 6. Isso vai ser igual, certo? Então, vou ter que esse A será igual a Senhor. Será igual a 2 mais 12. Logo, eu vou ter igual a 14 metros, ou seja, após 6 segundos, os corpos vão se encontrar na posição de 14 metros dentro da minha trajetória. Muito bem. Vamos lá, então. Oitavo exercício. Dado o gráfico, determine a posição e instante de encontro. Esse é um exercício bem clássico e cai muito em vestibular porque precisa de interpretação e de você conhecer todos os conceitos dentro do movimento retilíneo uniforme. Então, o que acontece? Primeiramente, ele nos fornece um gráfico na qual tem dois corpos descrevendo duas trajetórias diferentes e nós temos que analisar cada um deles, não é? Então, a primeira trajetória que eu vou analisar vai ser do SA, do corpo A, certo? Então, de acordo com esse gráfico, com esta inclinação da reta, eu posso afirmar que a posição inicial, ou seja, onde começa a minha reta, vale 0, certo? Tá aqui começando. Ele é um movimento progressivo porque minha reta é crescente e pelo que eu aprendi pela interpretação do gráfico, eu posso achar a velocidade, lembrando que a velocidade é nada menos o quê? Que a variação da posição que se encontra no eixo das posições, não é? Olha, vou aqui mostrar para vocês. Então, olha, essa aqui vai ser a minha variação, certo? Do corpo, tá? Variação das posições. E vou ter aqui também a variação do meu tempo. Então, eu vou ter ΔS por ΔT. Então, ΔS por ΔT me deu que a minha velocidade era 4 metros por segundo. Vou fazer a mesma coisa para o segundo corpo, que é o B. Então, eu posso afirmar que a minha posição inicial se dá no 18 e que a minha velocidade vai ser o quê? Nada menos que a variação da posição de esse B pelo seu intervalo de tempo. Olha, eu vou tentar traçar aqui bem bonitinho, mais ou menos onde está a metade, né? Então, teria aqui, olha, estaríamos aqui, trocar de cor para ver se fica mais notório, não é? Então, estaria aqui a minha variação de tempo, que também é 7, e ele estaria aqui, olha, entre 10 e 11. Então, entre 10 e 11 estaria meu intervalo, não, estaria a minha variação da posição. Então, dessa forma, o que eu tenho agora? Eu tenho que para o corpo B, eu tenho uma variação de posição de 7, porque se estou em 11 e fui parar no 18, andei 7, e que a minha variação de tempo também deu 7. Então, 7 vezes dividido por 7 deu 1 metros por segundo. A reta ela é decrescente, logo se é decrescente, o movimento ele é retrógrado. A partir dos dados do gráficos, eu consigo escrever as minhas equações. Então, lembrando que a equação do movimento retilíneo uniforme, ela corresponde à equação do sorvete, que é S igual à posição final, S0 posição inicial, V velocidade, T o instante em que está acontecendo o movimento. Então, para SA, a posição vale 0, então 0 para ela.
o valor da velocidade eu achei que vale 4, coloquei 4, achei a minha equação para A, só fiz a substituição. Para a minha equação B, a mesma coisa, vou procurar quem que é a minha posição inicial, que neste caso é 18, tá? E vou verificar a minha velocidade, que deu pra gente 1. Então, só substituir e criei as minhas equações. Partindo da condição de existência, que em algum momento eles vão se encontrar, certo? E onde vai estar o meu ponto de encontro, não é? Meu ponto de encontro vai se dar exatamente aqui. Meu ponto de encontro vai se dar aqui, certo? Então, meu ponto de encontro se deu aqui. Então, aqui eu tenho o ponto de encontro e a minha posição de encontro, tá? Então, se eu igualo as duas equações, eu vou ver que 0 mais 4 igual a 18 menos 1t. Tudo que é t passa para o primeiro membro e tudo que tiver sem letra fica no segundo membro. Então, estava menos vira mais, vou ter 4 mais 1 dá 5t. E 18 dividido por 5 deu 3,6 segundos. Então, este aqui é o meu instante de encontro. Certo? Para saber a posição de encontro, o que eu faço? Eu posso pegar a primeira equação ou a segunda e substituir este dado que eu achei, não é? Esse dado foi de 3,6 segundos. Então, eu posso substituir este valor de 3,6 na equação. Então, eu substituí, olha, 4 vezes 3,6 deu 14,4 metros, ou seja, a posição de encontro dos móveis se deu a 14,4 metros. Tenho dúvida? Substitui de novo, substitui na segunda equação. Fiz a segunda, multipliquei, fiz a subtração e achei o mesmo valor. Então, realmente, a posição de encontro se deu a 14,4 metros. Vamos lá. Se eu for olhar muito bem bonitinho o meu gráfico, eu vou pegar aqui, olha, se eu traçar aqui, vou ver que ele passa mais da metade, não é? E a minha posição de encontro, não é? Se eu traçar outra reta, vai se dar aonde? Olha, mais ou menos acima do 14. Então, acabei de achar a minha posição em um instante de encontro.